Esse é um cara que eu conheço aí há mais de 10 anos. Conheci o Guilherme quando ele era pequenininho. Eu dava aula particular de matemática para ele. E quando eu me formei em coach, eu pude me reaproximar do Guilherme. Foi uma grande felicidade. A gente vem sempre trocando aí experiências, trocando ideias e trocando projetos. E quando eu fui fazer o Viajantes Aprendizes, eu quis muito ter o Guilherme conosco para falar desse tema, dessa linha que é o que te move. O Guilherme é um especialista aí em revolucionar vidas e carreiras de pessoas e lhe faz pensar. Essa palestra do Guilherme vai te fazer pensar muito sobre o que você é e o que você quer ser. Um prazer, uma satisfação apresentar Guilherme Ferreira para você agora. Olá, eu sou Guilherme Ferreira, sou Positive Executive Coach, membro da Sociedade Brasileira de Coaching e um dos sócios fundadores da Repense Coaching. Eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês para ajudá-los a responder a pergunta: o que te move? Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante e bastante presente na vida das pessoas, principalmente da geração Y. A geração Y, segundo alguns autores definem, são aqueles que nasceram entre os anos de 1978 e 1994. Então, um comportamento que é bastante comum para esse pessoal dessa geração é uma inquietação, é uma busca incessante por algo que realmente faça o olho deles brilhar. Uma busca por uma causa, por algo que os represente, que seja a sua bandeira. É um comportamento comum. Como eu sei que a maioria das pessoas que estão me assistindo aí agora são os nascidos entre os anos de 1978 e 1994, esse tema é super pertinente para falar com vocês. Esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi esse tema para falar. O segundo motivo pelo qual eu escolhi esse tema é muito simples. Imagina você viver uma vida inteira sem ter conexão alguma com algo que você realmente queira, com algo que realmente represente você, com algo que realmente te mova. É bastante triste, não é? Pessoas que vivem um perfil de vida desse tipo são aqueles que você deve conhecer bastante, ou pode ser até que você esteja vivendo um momento de vida como esse, que são aqueles que quando acordam na segunda-feira já acordam tristes, quando escutam a música do Fantástico no final do domingo ficam super tristes, e quando estão no meio da semana não vem a hora da sexta-feira chegar, do sábado, do domingo, das férias, do feriado. Deve ser muito triste viver uma vida inteira pautada, esperando pelos momentos em que a vida só tem graça, em final de semana e em feriado. Se você não consegue encontrar um motivo pelo qual viver, ou então algo que realmente te mova, você está então destinado a viver a sua vida sobre um eterno pedido de que ela passe logo, de que chegue logo a sexta-feira, de que chegue logo o sábado, de que chegue logo o domingo. Então, minha função aqui com você hoje é te ajudar, utilizando alguns mecanismos do coaching, a responder essa pergunta. Ok? Esse é o meu objetivo aqui com vocês hoje. E foi por isso que a gente selecionou essa pergunta para falar com vocês. É uma pergunta de extrema importância. E só para você ter uma ideia, 80% dos clientes da Repense Coaching nos procuram para questões profissionais. E nessas questões profissionais estão muito englobadas principalmente a busca pelo propósito, a busca por algo que mova essas pessoas. Percebe? Então é daí que a gente tirou a ideia de falar sobre esse tema. Meu objetivo aqui então é te encorajar, é fazer com que você consiga ter alguns instrumentos, algumas respostas, para que você possa tomar algumas decisões de sua vida, seja para viajar, para para avaliar melhor o seu planejamento, enfim, eu estou aqui para te ajudar a escolher então uma posição, a tomar uma decisão, beleza? Vou te dar um panorama geral então do que eu vou falar aqui hoje. É lógico que eu vou falar do que te move, mas para que eu possa falar desse assunto, eu preciso te falar de outros dois assuntos antes. O primeiro deles é o que te bloqueia, né? A gente falou o que te move, eu preciso falar do que te bloqueia. A gente está falando exclusivamente dos medos. Eu vou falar dos medos nesse primeiro tema. E o segundo tema é uma estrutura mental que te ajuda a superar esse tipo de situação. É um chamado mindset, é um padrão mental. Ok? Vamos lá então? Tudo bem.
Ao longo desses 30 minutos, 35 minutos que eu vou falar com vocês aqui, eu vou precisar que vocês tenham em mãos uma caneta e um papel, porque a gente vai fazer um exercício ao longo desse processo e você vai precisar anotar algumas coisas, beleza? Vamos lá! Então eu vou começar definindo para vocês o que é o medo, né? O que é o medo? Se você tivesse que responder essa pergunta para mim, o que é o medo? Como que você responderia essa pergunta? O que é o medo? O medo, basicamente, é um mecanismo de preservação da integridade física, algo extremamente importante no processo evolutivo da história da humanidade. Então você imagina, na época das cavernas, né? O homem, quando ia sair da caverna, ele se deparava com um lobo, com um tigre, com um urso, e ele aprendia que esses animais eram carnívoros e que comiam seres da espécie dele. Ele tinha que aprender, então, que ficar no mesmo ambiente que aquele animal sozinho era prejuízo, então ele tinha que ter medo daquilo, tinha que fugir, tinha que sair correndo dali o quanto antes. Então o medo, ele está muito ligado à preservação da integridade física, para que o homem pudesse perpetuar a sua espécie ao longo de todos os anos de evolução. Essa era a função do medo, única e exclusiva essa. Só que no mundo contemporâneo, você não tem mais tigres, leões, lobo, jacaré andando pela rua, você não tem mais isso. Mas você ainda tem a presença do medo. 90% dos seus medos estão relacionados a questões morais e não a questões de integridade física. O que eu estou falando de questões morais aqui? É muito mais relacionado a ações e atitudes que você deveria tomar, ou que você gostaria de tomar, para que você pudesse se tornar a pessoa que você quer ser no futuro. Então, seus medos hoje estão muito mais relacionados a: devo empreender ou não devo? Devo mudar de carreira ou não devo? Será que eu devo abrir mão do meu salário para algo instável? Percebe? É esse tipo de coisa. Devo viajar ao mundo ou não devo? Devo viajar para falar uma nova língua? Sim ou não? Os medos hoje estão muito mais ligados e relacionados a questões morais do que a questões simplesmente de integridade física. Mudou, o cenário mudou, teve um reverso aí, né? Muda então de integridade física para questões morais. E aí, olha que interessante, esses medos de questões morais, eles estão muito mais, existem dois medos que são onipresentes, que estão relacionados a questões morais. Dois medos que são onipresentes relacionados a questões morais. Esses dois medos que são onipresentes, ou seja, que todas as pessoas possuem, que todas as pessoas têm, são, primeiro, o medo da rejeição social e, segundo, o medo do fracasso. Eu vou explicar para você, apesar de ser bem explicativo, eu vou explicar para você em detalhes o que seria cada um desses medos. O medo da rejeição social está muito ligado também durante o processo evolutivo do homem, ele está sempre em contato com outros da mesma espécie para que ele pudesse garantir sua sobrevivência. Então ele tinha que ter aceitação desse grupo para que ele pudesse conviver com eles. Então ele teve que ponderar suas atitudes, ponderar o que ele fazia para que ele pudesse ser aceito por esse grupo e continuar e permanecer dentro dele para poder garantir sua sobrevivência. O medo do fracasso está muito relacionado à certeza, à busca de certeza, a garantia do que nós estamos fazendo nos levará em direção ao que nós planejamos ou ao que nós queremos, né? Então é basicamente isso. Medo da rejeição social, a querermos pertencer, a querermos participar, a fazer parte de um grupo. E o medo do fracasso está muito relacionado a que nossas ações estejam direcionadas a tornar a pessoa que nós queremos nos tornar. Acontece que o medo da rejeição social e o medo do fracasso fazem com que nós sigamos padrões que já foram estabelecidos pela sociedade e que supostamente nos trarão a certeza de que seremos aceitos socialmente e de que não fracassaremos. Daí então, você começa a seguir os padrões do status quo. Por exemplo, eu tenho que ter um diploma, aos 17 anos eu tenho que ter escolhido uma faculdade, eu tenho que aos 25 ou aos 27 já ter casado, para aos 30 já ter constituído família, e aos 55, 60, até mais, né, ter aposentado. Esse é o status quo.
são os padrões que a sociedade nos impõe e que esses dois tipos de medo fazem com que nós aceitamos esses padrões. Não tem nada de errado, você pode seguir eles, sem problema algum. Mas acontece que quando você segue eles sem questionar o que realmente te move, faz você apagar e ofuscar todo um brilho e todas algumas características peculiares que só você tem, que só você possui. Tudo bem? E olha que interessante, quando você pensa sobre o medo do fracasso, que é nada mais nada menos do que ter a certeza de que as coisas te conduzirão ao futuro desejado, você para perceber que é algo completamente insano, né? Completamente insano. Você querer que as coisas, você querer ter certeza de que as coisas aconteçam da forma que deveriam acontecer, é algo absolutamente maluco. Não tem como você fazer isso. Nenhuma pessoa do mundo pode te garantir o futuro. Não tem como você garantir o futuro. Você quer ver um exemplo muito claro de como você não consegue garantir o futuro? Muito simples. Você não consegue garantir para mim que você vai estar vivo daqui a 24 horas. Você não consegue garantir isso para mim. Não é verdade? A vida é incerta, ela é completamente instável. Um exemplo muito claro disso, e que a gente viveu há pouco tempo atrás, foi o candidato à presidência, Eduardo Campos, que 11 horas antes dele falecer, ele estava dando entrevista no Jornal Nacional. Depois de 11 horas, ele sofreu um acidente de avião e morreu. A gente viveu um exemplo desse muito claro, de como a vida é instável, de como não é possível você prever as coisas que vão acontecer e principalmente buscar essa certeza de que tudo vai acontecer da forma como você está planejando. O que eu estou dizendo aqui, não é que você deve, a partir de hoje, não planejar os próximos passos ou não buscar o que você quer. Não é isso. É isso que eu estou dizendo. Mas é que você deve arriscar um pouquinho mais. É que você deve apostar um pouquinho mais nas ações ou em algumas coisas que talvez só a ação vai te trazer como resposta. Tem perguntas que só serão respondidas depois que você entrar em ação. E é isso que eu estou te dizendo. Né? É isso que eu estou te dizendo. O medo do fracasso, então, ele é um dos grandes impedidores, um dos grandes impedimentos para que você possa entrar em ação e obter respostas sobre algumas perguntas que você tem hoje que você não consegue responder. Você quer um exemplo disso? Outro exemplo disso muito claro. Por exemplo, você não sabe me dizer, claro, se você não foi para lá, você não sabe me dizer quais são as ruas de Lisboa. Na verdade, se você nunca visitou Lisboa, você não sabe me dizer as ruas de Lisboa. Aí você vai dizer, mas se entrar no Google eu acabo de descobrir. Beleza. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você dominar. Né? Então imagina assim, você só vai saber os nomes das ruas de Lisboa a partir do momento que você visitar essa cidade e você caminhar por essas ruas. Percebe como tem respostas que só vão aparecer depois que você pisar, depois que você vivenciar, depois que você experienciar algumas coisas. Tem resposta que só vai aparecer depois que você fizer algumas coisas. E é isso que o medo do fracasso te impede de fazer. Eu selecionei um vídeo aqui bastante interessante para que vocês pudessem escutar, ou pelo menos compreender, do ponto de vista de um cara sensacional, fabuloso, que é o Jim Carrey. É um discurso que ele fez para uma universidade norte-americana. Eu queria que você desse uma olhada, e ele fala bastante sobre isso, principalmente de como, ele contando um pouquinho sobre o pai dele. Dá uma olhada nesse vídeo aí, e eu volto com vocês em alguns segundos. Vamos lá. My father could have been a great comedian, but he didn't believe that that was possible for him. And so he made a conservative choice. Instead, he got a safe job as an accountant. And when I was 12 years old, he was let go from that safe job. And our family had to do whatever we could to survive. I learned many great lessons from my father, not the least of which was that you can fail at what you don't want. So you might as well take a chance on doing what you love. Vocês viram que legal a forma como ele fala e a pergunta que ele deixa, como ela é forte, né, para fazer você refletir e pensar sobre algumas ações que você tem tomado ao longo da sua vida? Interessante, né? Olha, eu também tenho que dizer para vocês uma verdade, né? O medo, em algumas circunstâncias, ele é bom, né? Como a gente já falou aqui, quando que o medo é bom? O medo é bom para preservar a sua integridade física,
Ele é muito bom para isso. Ele é bom também para te trazer um pouco de prudência, fazer pensar um pouco antes de agir. Imagina que caos seria o mundo se todas as pessoas não tivessem o medo, se fossem todos completamente inconsequentes. Seria uma loucura, né? Por esse lado, o medo de fato ele é bom. Agora, quando que o medo é ruim? O medo é ruim quando ele te controla. Quando ele te controla, aí ele passa a ser algo completamente ruim. Vou fazer algumas perguntas aqui para você agora. Você me responda como que você se sentiria nessas situações, tá? Como é que você se sentiria? Isso óbvio se você não está habituado, beleza? Se você não está habituado, como é que você se sentiria para falar para um público de 200 pessoas? Você sentiria um frio na barriga, sim ou não? Só de imaginar você já sente, não é verdade? Agora imagina que você está indo fazer uma entrevista com o Jô Soares. Imagina que você está indo lá, você fez algo extraordinário na sua vida e você vai ser entrevistado pelo Jô Soares. Te dá frio na barriga pensar isso? Imagino que sim, né? Agora imagina então que você está ganhando um prêmio de notoriedade pelo que você fez e de alto reconhecimento na sua área. Vou dar um exemplo aqui, não é o seu caso, talvez seja, mas acho que não é o seu caso, ganhando o Oscar. Imagina uma pessoa ganhando o Oscar. Você acha que essa pessoa sente frio na barriga em ir lá em cima receber esse prêmio e fazer um discurso? Possivelmente sim. Esse frio na barriga é um sinal do medo. E esse é um sinal do medo que te prende, do medo que não te permite fazer coisas extraordinárias. Entende? Não é um medo de preservação. É um medo que te prende, que te fala, não vai fazer isso, não faça coisas extraordinárias, porque dá frio na barriga. A gente vive, nesses momentos que eu te falei, por exemplo, você vive os dois medos onipresentes de uma vez só. Você vive o medo da rejeição social, e você vive o medo do fracasso. Porque imagina uma das circunstâncias, você vai lá fazer uma entrevista no Jô Soares, você fala um monte de cagada lá, você errou tudo que você queria falar, saiu totalmente fora do script que você tinha planejado. Você fracassou e você corre o risco de ser rejeitado por todas as pessoas que não te conheciam e começar a te conhecer a partir daquela entrevista. Percebe? Da mesma forma, falar para as 200 pessoas. Por isso que falar em público é tão complicado. Por isso que tantas pessoas têm tanta dificuldade de falar em público. Porque os dois medos estão presentes naquele mesmo momento, naquele mesmo lugar. Não é? E aí, como você entende que quando você passa por situações de ações extraordinárias, absurdamente extraordinárias, te dá frio na barriga, eu te dou uma dica então. Que tal usar o frio na barriga como um sinal para avançar e não para parar? Né? Já que sempre que você pensa em algo extraordinário e uma ação extraordinária a ser feita, algo que te faça sair da curva, você sente esse frio na barriga, por que a gente não usa então esse medo, esse frio na barriga, na verdade, como um incentivo ou como um sinal de que lá nós devemos avançar e não parar? Isso é uma boa dica, não é? Ok, agora segura esse assunto do frio na barriga, eu vou retomar ele no final. Eu vou retomar esse assunto no final, porque agora eu quero te falar de como você pode vencer o seu medo. E para isso, eu vou passar aqui agora um vídeo de um equilibrista. Dá uma olhadinha nesse vídeo desse equilibrista. Neste último domingo, o americano alpinista e caçador de aventuras Dan Potter realizou mais um feito incrível para sua carreira. A uma altura de 1.800 metros, Potter andou 40 metros em uma corda bamba com apenas 2 centímetros de espessura e sem nenhum tipo de equipamento de segurança. O êxito ocorreu em Hubei, no leste da China. Potter ficou muito feliz ao alcançar o outro lado da corda, porque além dele continuar vivo, ele havia falhado durante várias vezes nos treinamentos. Você viu esse vídeo do equilibrista? Percebeu quanta habilidade ele tem para passar por aquela corda e para fazer aquilo acontecer? Absurdo, né? Algo completamente fora da minha realidade, imagino que da sua também. Agora, você acha que aquele equilibrista foi tentar pela primeira vez fazer aquilo naquela gravação? Você acha que foi a primeira vez dele ali? Não, não foi a primeira vez dele. Com certeza não foi.
Uma forma de você começar a vencer o seu medo não é pegar o desafio mais alto, o mais radical, o mais difícil de ser superado. Uma forma de você vencer o seu medo é você pegar os desafios que são mais simples. Esse equilibrista, por exemplo, deve ter praticado muitas vezes a altura de meio metro, 1 metro, depois ele foi subindo, ele foi ganhando habilidade, ele foi percebendo as manhas, ele percebia que quando ventava ele tinha que jogar o corpo para um lado, ele percebeu todas as coisas que ele precisava fazer para que ele pudesse, então, assumir um desafio desse nível, desse porte. Com você não é diferente. Ao invés de você pensar em já buscar o maior desafio para você, eu te faço uma pergunta: qual seria o primeiro passo da jornada para você chegar até esse desafio que você quer chegar? Essa é uma pergunta interessante e que te faz pensar em frações, em maneiras mais simples, como se fosse uma escadaria, no primeiro degrau e não no último degrau. Pensar no último degrau do desafio causa medo para você também, causa muito medo. Então pense no primeiro desafio. Essa é uma forma de você começar a vencer o seu medo. Agora eu quero te passar um outro vídeo e eu quero perguntar se você teria coragem de fazer isso que essa pessoa vai fazer aí nesse vídeo. Dá uma olhadinha. Esse vídeo, eu imagino que você está aí agora suando só de ver esse vídeo. Eu não teria coragem alguma de entrar nesse ambiente que ele estava. Eu não teria coragem alguma de fazer 1/10 do que ele faz. E imagino que você também não teria. Agora, me diz uma coisa: por que esse rapaz faz com tanta habilidade o que ele faz? Por que ele não tem medo de fazer o que ele fez ali ao vivo para a gente ver? Muito simples, porque ele conhece. Além dele ter começado esse trabalho dele pelo desafio mais simples, né, igual a gente falou agora do equilibrista, ele também chegou num ponto onde ele conhece tanto o que ele faz, que ele sabe onde pisar, como pegar, como fazer, o que não fazer, onde não pisar. Ele sabe tudo isso. Então, a ausência de conhecimento é algo que também desperta na gente a sensação do medo. Quando você não conhece as coisas que estão por vir, quando você não domina o que você vai fazer, é natural que você sinta medo. A minha pergunta para você aqui agora é a seguinte: como que você pode obter um pouco mais de conhecimento sobre aquilo que você quer desenvolver, sobre aquilo que você quer realizar? Como que você pode? No caso aqui, no nosso caso, viagem, você percebe que esse congresso que nós estamos passando aqui agora, que nós estamos vivendo aqui agora, que é o Viajantes Aprendizes 2.0, é um excelente momento para você absorver tudo quanto é forma de aprendizado através das experiências dos outros e você poder então adquirir conhecimento e poder fazer também, e poder também perder um pouco do seu medo de entrar em ação. Para você conseguir conhecimento, para você conseguir perder um pouco do medo através do conhecimento, existem apenas duas formas, que é, a primeira delas, a experiência prática, e a segunda, a experiência indireta, ou os estudos. A experiência direta, a experiência prática, é quando você vai lá e você age como sendo o protagonista, como se você tivesse que desbravar a mata. É você quem está começando a entrar em ação para descobrir. Você vai pagar para ver nesse caso. A experiência direta, ela é muito rica e ela gera aprendizados bastante intensos. A segunda maneira de você absorver conhecimento, em você aprender e perder um pouco o medo de algumas situações no futuro que você não conhece, é através da experiência indireta. E esse congresso é, para você que quer viajar, a melhor maneira de conseguir obter esse conhecimento. Percebe? Você tem duas maneiras de começar então a perder um pouco do seu medo.
Primeiro, a essência de tudo está em aprender, em conhecer, em desvendar os próximos passos. Depois, vem as maneiras que você pode aprender a desenvolver esses próximos passos. Experiência direta é uma delas, que é muito rica, e depois a experiência indireta, que é através de estudo, aprender através de pessoas que já passaram pelo que você quer passar. Ah, é verdade, uma coisa é verdade, eu tenho que dizer para vocês, é que a experiência indireta, ou os estudos que eu falei para vocês, é mais fácil. Te poupa dinheiro, te poupa energia, te poupa tempo. Você não precisa pagar para ver, né? Você não precisa dar a cara a tapa. Você não precisa pôr a mão no fogo para ver que ele queima. Você percebe, através da experiência de outras pessoas, quais são os caminhos que você pode trilhar. É uma maneira muito mais inteligente cá para nós, né? Ok. Eu quero deixar essa pergunta aqui então para você refletir um pouquinho. Se você puder anotar ela e pensar, né, nela ao longo da sua semana, ao longo do seu dia a dia, como você pode conhecer mais sobre o que você quer? Como que você pode descobrir? Quais são as pessoas que você poderia conversar? Uma dica, ó, todas essas pessoas que você vai ver aí nesse congresso, que você vai ver aqui no Viajantes Aprendizes, são super acessíveis, estão plenamente prontas a te ajudar. Não perca tempo, vai atrás desse tipo de conhecimento. Nós estamos aqui para te ajudar a fazer você realizar o seu sonho de viajar e conhecer o mundo afora. Vai para cima. E agora eu quero te propor um seguinte desafio, uma seguinte pergunta. Como é que seria, onde que você chegaria se você não tivesse nenhum tipo de limite? Quem seria você se você não tivesse nenhum tipo de limite? Quais seriam suas conquistas? O que você seria, o que você faria ou teria se nenhum tipo de limite existisse para você? Vamos ver? E aí agora eu preciso que você pegue um papel e a caneta que a gente conversou lá no comecinho e anote durante 2 minutos, anote todas as coisas que você seria, teria ou faria se não tivesse nenhum tipo de limite. Não tivesse nenhum tipo de medo, não tivesse nenhum tipo de desconhecimento, enfim. Aonde que você chegaria? Você pode imaginar também que se passaram 5, 10 anos. E aí você começa então a colocar em tópicos, cada item, todas as coisas que você conquistaria se não tivesse nenhum tipo de limite. Vamos ver então? Vai lá, vou colocar aqui na tela algumas instruções, é só você seguir e aí a gente volta então para falar um pouquinho sobre isso que você vai escrever, ok? Vamos lá! Agora que você preencheu aí durante 2 minutos ou mais, não sei quanto tempo você colocou, você consegue perceber quantas coisas você conquistaria se não tivesse nenhum tipo de limite? Tem muita diferença de quem você é hoje para essa pessoa que não tem limite algum? Eu imagino que sim. Este é o efeito do medo em nossas vidas. O quanto ele pode te distanciar de você se tornar a pessoa que você poderia se tornar. Por isso, é tão importante que você entenda, principalmente, como o medo funciona e como que você pode dominar o seu medo. Tudo bem? Esse foi o nosso primeiro tema, ele é fundamental para eu continuar falando sobre o que te move, e agora eu vou para o segundo tema, que é o capital psicológico, o mindset, ou a teoria do PsyCap, que é a contribuição da psicologia positiva para o mundo corporativo. Vamos lá? Vamos lá então, começando o nosso segundo assunto agora, o PsyCap, o capital psicológico, é a contribuição da psicologia positiva para o mundo organizacional. O PsyCap, o capital psicológico, ele é basicamente um conjunto de 4 características psicológicas que trazem vantagens competitivas em relação às organizações. Essas quatro características psicológicas são autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência. São essas 4 características cujos indivíduos que são dotados delas conseguem produzir e impactar positivamente o ambiente onde eles estão inseridos. Esse mindset, ou padrão mental que essas pessoas possuem, é capaz de gerar resultados absurdamente astronômicos se comparados com a maioria das pessoas ao seu redor. Então não basta que você simplesmente vença os seus medos. É necessário que você possa, então, produzir resultados que te façam buscar o que você tanto quer. E para isso,
você precisa ter essas 4 características que eu vou começar aqui agora. Vamos lá então. A primeira delas é a autoeficácia. A autoeficácia é nada mais, nada menos que a capacidade de acreditar no seu próprio potencial. Quanto que o indivíduo acredita no seu próprio potencial de superar desafios e obstáculos? Quanto que ele consegue fazer isso? Você, se pudesse responder essa pergunta, de 0 a 10, o quanto que você sente que você consegue chegar no seu objetivo? Quanto que você sente que você consegue chegar no seu objetivo? De 0 a 10. Se a sua pontuação foi pequena ou distante de 10, a minha pergunta agora é a seguinte: quais são as ações que você precisa realizar, o que você precisa fazer, aprender ou desenvolver para subir alguns pontos na escala? O que você precisa fazer? Isso é autoeficácia. A autoeficácia está muito ligada a quanto você acredita, ao quanto você bate no peito para fazer as coisas acontecerem. Percebe? A autoeficácia é extremamente importante, porque porque a autoeficácia é uma característica que para de fazer você ficar só no plano hipotético do e se, e te coloca para ação de fato, coloca para você agir, para você fazer. E como a gente já falou lá atrás, quando a gente estava falando do medo, você tem respostas que só a ação vai te trazer. Por isso que a autoeficácia é algo de extrema importância para que você possa então evoluir e buscar os resultados que você tanto busca, como por exemplo viajar ao mundo, ou então viajar a um outro país, conhecer um outro idioma. Percebe como a autoeficácia é extremamente importante para que você possa se desenvolver como pessoa? A segunda característica, que é a esperança, está muito ligada à capacidade do indivíduo enxergar caminhos alternativos para atingir o seu objetivo. Então não é simplesmente querer um objetivo, né, e esperançar esse objetivo, ou seja, ter uma certeza de um futuro, de que você vai alcançar aquilo, né? A esperança está muito ligada também a você criar caminhos alternativos, plano A, B, C, D, até o Y, para você garantir que aquilo que você quer, você vai alcançar. Eu selecionei um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella falando um pouquinho de esperança. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. A coisa mais importante que você e eu podemos ter na vida quando a gente não tem nenhuma outra coisa é a esperança. Mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente que diz, eu espero que dê certo, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. E esperançar, da onde vem a palavra esperança, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, se você nada tem, mantenha a esperança. Albert Schweitzer, que foi um estupendo médico no século XX, ganhou o Nobel da Paz. Em 1952, ele dizia, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A esperança, do verbo esperançar, de ir atrás, de buscar. A nossa terceira característica de uma mentalidade focada e voltada para superação e para atingimento de resultados extraordinários é o otimismo. O otimismo é a capacidade que o indivíduo tem de enxergar um propósito nas coisas que faz e de principalmente extrair coisas boas de todos os momentos que ele viveu. Para você ver que legal que é o otimismo e como que ele impacta de uma forma positiva, eu selecionei um vídeo do Steve Jobs fazendo um discurso para a Universidade de Stanford. Dá uma olhadinha em como ele conta sobre o otimismo. Ele não fala que é o otimismo, mas ele está falando sobre o otimismo. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. A quarta característica do PsyCap é a resiliência. A resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de se manter firme frente a um fracasso. Uma pergunta para você agora. O quão rápido você levanta de um tombo que você toma? O quão rápido você foca na solução após passar sobre um problema, uma situação problemática? Isso é resiliência.
É perceber, principalmente, que o jogo continua, que a coisa está andando, que o tempo está andando, o tempo não para você começar a se organizar de novo. Você precisa ser rápido o suficiente para se levantar e seguir a sua jornada. Quão rápido você é capaz de fazer isso? Então esses 4 elementos, quando somados, a alta eficácia, a esperança, o otimismo e a resiliência, e também a compreensão do que é o medo e de como superar o medo, te trazem então um forte subsídio para você conquistar as coisas que você quer conquistar e principalmente buscar o que te move. Agora, respondendo à pergunta central do tema que a gente selecionou, o que te move, aqui vai minha resposta. O que te move é tudo aquilo que te dá frio na barriga. Ok? Forte abraço para vocês que nos assistiram. Desejo que vocês tenham uma vida longa e cheia, intensa e cheia de grandes aventuras. E gostaria principalmente de agradecer aqui ao Rafa e ao Jair. Agradeço imensamente pelo convite. É uma honra participar do Viajantes e Aprendizes 2.0. Podem contar comigo para tudo que vocês precisarem. Sou fãzaço de vocês e por isso tenho o maior prazer de participar desse time. Muito obrigado a todos vocês. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, podem então lá acessar nossa página do Facebook, que é facebook.com/Repense Coaching, ou então nosso site, que é www.repensecoaching.com.br, e aí vocês podem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Ok? Muito obrigado, um forte abraço e muitas aventuras na vida de vocês. Falou, galera! Fiquem com Deus!